Estamos de volta com o Vitrine Revista e você sabe o que é uma comunicação assertiva? E por que este é um método eficaz para a resolução de problemas de comunicação nas empresas? Eu recebo a Eliane Gavassi, ela que é mentora e especialista em comunicação assertiva. Boa tarde, Eliane, tudo bem contigo? Boa tarde, tudo bem, tudo ótimo. Que bom, vamos começar falando então o que é a tal da comunicação assertiva? Joia, então quando a gente fala de comunicação assertiva, existem várias maneiras dela ser utilizada. As pessoas utilizam esse termo, às vezes, em áreas específicas, né? Como ser assertivo, não sei, no direito, como ser assertivo numa comunicação na escola. Mas a essência da comunicação assertiva tem a ver com a forma como a gente se posiciona. Então, dentro da comunicação assertiva, a gente usa alguns termos que são, por exemplo, o termo da passividade, que tem a ver com posicionamento, o termo da agressividade e tem um outro termo aí também que eu vou falar na sequência. Eu gosto de ilustrar como se eu tivesse uma régua aqui na minha mão. Vou imaginar que tem uma régua aqui. Nessa régua, nós vamos pensar o seguinte: dentro da forma de se expressar, existe um extremo, que é o extremo da passividade. O outro extremo aqui na minha mão direita, que é o posicionamento da agressividade. E no meio de tudo isso está a assertividade. Então, quando eu falo de definição de comunicação assertiva, tem a ver com o quê? Quando eu me comunico respeitando o meu direito e o direito do outro. Então, quando a gente fala isso, parece meio óbvio. Só que no dia a dia, quantas vezes a gente não engole alguma coisa e a gente não se posiciona? Quantas vezes a gente pensa assim: mas se eu falar, fulano vai ficar ofendido. Mas será que agora é a melhor hora de falar? Então, aí eu já estou ilustrando um exemplo da passividade. Por outro, então a crença é: o outro tem mais direito do que eu. Quem não é, tem gente que não vai se encaixar com esse perfil, não vai conseguir nem imaginar que alguém pensa dessa maneira. Mas é um pensamento inconsciente que reflete totalmente no posicionamento da pessoa. E quando se está no outro lado, no extremo da agressividade, o pensamento é: eu preciso defender meu direito. Se eu não defender, quem que vai defender? Então são verdades que cada lado vai acreditando. Só que quando eu penso assim, eu defender o meu direito, é como se eu ficasse na defensiva. Então, até inclusive interrupções, então eu não ouvir o outro, tudo isso caracteriza como agressividade. Tá. Comunicação assertiva tem a ver com certo e errado? Não. Não tem a ver assim, não existe, por exemplo, um manual do certo ou errado. Tem a ver com organizar essas crenças da forma que eu estou falando, e aí quando você está, por exemplo, no extremo da passividade, você vir para a assertividade. E vice-versa na hora da agressividade. Então, é você ter o pensamento do que eu tenho o direito de me posicionar, mas eu também não tenho o direito de tirar o direito do outro. Isso é ser assertivo. Então, é como se fosse assim, até uma filosofia de vida. Quando eu entendo isso, eu passo a me posicionar dessa maneira. Eu começo a trazer argumentos para mim mesmo e eu vou ajustando esse meu comportamento para que eu seja assertivo. Lembrando sempre, eu defendo o meu direito, mas eu não tiro o direito do outro. Entendi. E quais são os benefícios dessa comunicação assertiva para as empresas, para o pessoal que trabalha nas empresas? Nossa, o benefício é muito grande, como você já colocou ali: redução de conflitos, produtividade, até a questão das ideias, as pessoas se sentem mais à vontade de colocar as ideias porque sabem que vão ser ouvidas, o respeito ao posicionamento do outro, com coisas que de repente ficam lá por debaixo do pano, as pessoas vão ter liberdade de vir e comunicar, de colocar. Então vira realmente um ambiente onde a comunicação ela flui, as pessoas se sentem mais conectadas, existe mais verdade no ambiente também. Isso tudo vai resultar em produtividade e melhores resultados para a empresa. E como trilhar esse caminho? Como chegar nessa comunicação assertiva, Eliane? Muito legal, vamos falar isso de uma forma bem objetiva. Comece sempre com o nosso posicionamento. Como eu falei, acaba sendo uma filosofia de vida. E isso traz uma forma diferente da gente lidar com as coisas muito grande, tira muito peso das nossas costas. Então está muito associado ao nosso ser. Então, como a gente trilhar isso? Primeira coisa, ter essa intenção. Né, isso se tornar um objetivo na sua vida. Então, pensa, eu quero ser assertivo. Então, para isso, algumas coisas que estão na nossa mente vão ter que ser deixadas de lado. Algumas escolhas vão precisar ser feitas. Então, o primeiro ponto: se eu desejo ser assertivo, eu vou começar a prestar mais atenção nos diálogos, para ver o momento que eu vou me posicionar. Eu vou prestar mais atenção em como o outro está se comunicando comigo. E aí já entra, por exemplo, o não julgamento. Porque às vezes eu vou ter, então, esse conhecimento, essa intenção, mas às vezes o outro não vai ter. Então, eu, como comunicador, como direcionando essa conversa, eu vou precisar ajustar a comunicação para que ela saia daquele objetivo que eu tenho. E não esperar que, às vezes, o outro vai ter aquele posicionamento. Então, começa com a gente em primeiro lugar. Esse é um ponto. Outro ponto que eu já mencionei ali é o ouvir.
Porque muitas vezes a gente está tão acostumado a comunicar e a gente já chega com o nosso ponto de vista que a gente acaba não ouvindo. E aí que se tornam as interrupções, que ocorrem as interrupções. Porque às vezes eu já chego com a ideia pronta. E às vezes não é fácil, né? Vamos pensar lá para o líder, às vezes para o próprio empresário, para o gestor dessa empresa, em algum momento voltar atrás. Em algum momento está com o ouvido tão afiado que vai perceber assim, nossa, mas sabe que se eu trazer esse posicionamento isso vai somar? Então, essa é uma filosofia do líder, mas nem todo mundo está preparado e nem todo mundo está atento para isso. Certo. Porque o dia a dia ele requer ação, atividade, direcionamento. Só que tem que ter esse feeling, essa sensibilidade, porque o ouvir é que vai direcionar. Por exemplo, Patrícia, se eu já venho comunicar algo para você e você começa a falar, eu já penso na resposta, eu não estou verdadeiramente ouvindo você. Eu estou pensando no que eu vou falar. E daí eu começo a falar, você também começa a pensar no que você vai falar. E será que a gente não perde aí, às vezes, algo extremamente importante no meio dessa comunicação? É bem assim mesmo. E Linda, por exemplo, essa comunicação assertiva, ela vale tanto, por exemplo, para empresas grandes, médias, pequenas, porque às vezes as pessoas pensam, mas aqui na minha empresa são, sei lá, eu e mais 3, eu e mais... Né? E às vezes acha que não tem que adotar algumas posturas para essa qualidade de ambiente de trabalho mesmo, né, Eliane? Vale, muito bacana que você colocou, né? E eu até traria o seguinte, às vezes a gente acha que é com o outro, né? Né? Lá com o outro. Nossa, mas a empresa do meu colega... E não, né? Como eu falei, é uma filosofia de vida. A partir do momento que você adota isso, as pessoas que têm dificuldade de se posicionar, então se você está me ouvindo, você tem dificuldade de se comunicar, é uma diretriz, é um norte para você começar a agir. Você vai conseguir se posicionar melhor. E vice-versa para a pessoa que às vezes ela está sendo... Começa a prestar atenção nos feedbacks que você escuta, né? Eu falo, as pessoas dizem que eu sou grossa, falam que eu falo muito alto, falam que eu interrompo, mas esse é o meu jeito, é o meu jeitão. Mas veja o que você pode melhorar. E aí, como a Patrícia colocou, independente do porte da empresa e até para as próprias questões familiares, é para você. Você vai melhorar como pessoa e daí aonde você estiver, você vai ter uma comunicação diferenciada, um posicionamento diferenciado. E tira quilos das costas, porque quanto conflito você vai evitar, né? E essa coisa do ser assertivo é o quê? Você expressar seu ponto de vista, mas também tem que respeitar o ponto de vista dos demais. Você não está... a tua verdade não é absoluta. Ótimo, excelente palavra. A verdade não é absoluta. E também não quer dizer que eu vou ser bonzinho, que eu vou ser assim, aquela pessoa extremamente polida, extremamente assim, né? Ai, com licença. Não, ser assertivo é realmente a gente se posicionar. Alguém te trouxe uma situação, você se permitir analisar. Não sai dizendo sim de cara e nem não de cara. Não, isso aqui não. Se permita avaliar. E às vezes até você já se prepara algumas respostas, do tipo, eu vou verificar, eu posso te dar o retorno no final do dia? Eu preciso que você haja assim, o assado. Deixa eu verificar. E aí você compra, você vai lá e se posiciona, mas não sair já falando. Então esse é um passo também, de você ir calibrando a tua mente para que você vá adquirindo esse novo hábito. Mas não quer dizer que eu vou concordar com o outro. Mas se eu não concordo com o outro, eu vou poder começar a responder dizendo assim, interessante o teu ponto de vista. Olha, eu não tinha pensado dessa forma. Ou dizer assim, ok, compreendi o que você me colocou, mas eu estava pensando da outra maneira. Deixa eu colocar para você esse ponto, e aí vamos chegar num denominador comum. Como a Patrícia falou, eu não me apego àquela ideia, né? Eu entendo que eu posiciono, eu respeito a minha ideia, eu defendo a minha ideia, mas eu não fico apegado a ela. Isso é muito bacana. Porque daí a gente consegue estar flexível para a gente ouvir. E aí, se a gente ouviu e a nossa ideia ainda a gente ainda considera que é melhor, a gente vai continuar se posicionando, mas dentro de uma troca. E não de um autoritarismo, ou às vezes não vou deixar de expor a minha ideia porque eu vou para aquele lado da passividade, que até a linguagem corporal, né, já fica... A pessoa já se diminui. E é interessante essa questão da conversa, por exemplo, duas pessoas trocando, falando de ideias, uma tem uma ideia, a outra para complementar, porque justamente às vezes tem jeitos de você responder, de você falar, né, de você comunicar. Por exemplo, talvez você, como você colocou, não concorde, né, com a outra pessoa. Mas você não vai falar assim, não, vai dar tudo errado, não concordo. Né, Eliane? Exatamente. Já começa com o não, ou, né, uma palavra que eu particularmente, né, por exemplo, a Patrícia vai expõe um negócio e eu falo assim, na verdade, as pessoas usam esse na verdade, às vezes como um jeito coloquial, mas quando eu digo assim, na verdade, tudo que eu falei foi mentira. Tudo que a Patrícia falou não fez sentido. E as pessoas, às vezes, elas falam isso sem se dar conta do sentido. É como se fosse assim, então, né? Então, tem que amuleto. Um amuleto ali para continuar a conversa. Então, realmente tem que ter esse feeling aí, esse cuidado. Mas é algo assim que agrega muito e quando eu falo de posicionamento, muda a forma de se posicionar na vida da pessoa. Isso não só na empresa. Bacana.
não só na empresa. Então, eu tenho uma frase que eu uso bastante nos meus treinamentos, das mentorias, que é o seguinte, ó, tudo pode ser dito para a pessoa certa, do jeito certo, no lugar certo e na hora certa. Então, para a pessoa certa, do jeito certo, no lugar certo e na hora certa. Isso é autorresponsabilidade, isso é ter uma comunicação com objetivo e que busca ter um resultado positivo. Porque esse negócio de ficar reclamando, de ficar dizendo, falar para o corredor ou ficar desabafando e não chegar no ponto que precisa ser chego, não tem nada a ver com autorresponsabilidade. Tem a ver com, às vezes, criar situações que vão gerar mais emaranhados de comunicação e não vão resolver. Então, mesmo as coisas que fica mais engasgado, que às vezes é mais delicado, precisa ser encontrado uma forma de ser colocado, né? Com certeza. Que conversa, hein, gente? Enriquecedora, eu tenho certeza que vocês de casa gostaram bastante, assim como eu que fiquei aqui, ó, extasiada, ouvindo a Eliane falar. Muitíssimo obrigada pela tua presença mais uma vez aqui no nosso programa, viu? Sempre um prazer. Igualmente, sempre muito bom.